Pessoal, que alívio, finalmente a gente vai tratar num vídeo do que realmente interessa do ponto de vista político, do ponto de vista do futuro do país. Eu estou falando desta quarta-feira, 20 de fevereiro, na qual Jair Bolsonaro apresentou qual é o projeto dele de reforma da Previdência. Eu vou tratar disso pelos seus aspectos políticos mais abrangentes. Todos os detalhes e as discussões específicas sobre este ou aquele aspecto da reforma, vocês têm bastante informação à disposição. Eu queria me concentrar, em primeiro lugar, como que o governo levou isto ao conhecimento do legislativo e de todos nós brasileiros. Me parece que o encaminhamento foi positivo, inicialmente, do ponto de vista do que ele precisa fazer, que é ganhar a batalha da comunicação. Me parece que a questão política da reforma da Previdência ela está diretamente ligada à capacidade do governo de vencer uma importantíssima batalha da comunicação. E ele entrou em campo nessa batalha da comunicação com duas propostas iniciais que me pareceram apropriadas como começo do jogo. Primeiro, Jair Bolsonaro foi ao Congresso. Vai lá o presidente, entra no Congresso, se reúne com os dois presidentes das casas, com o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Preste atenção, sem esses dois caras nada vai andar direito. E ele precisa ganhar um considerável número de votos dentro das câmaras dos deputados. Lá, nesse momento, de improviso, ele faz um meia-culpa e diz que ele mesmo, o presidente, lá atrás, cometeu um erro ao não ter apoiado ainda muito tempo atrás, quando a situação não era tão grave como ela é hoje, não ter apoiado uma reforma da Previdência. É um gesto importante, porque sinaliza que posições lá de trás não precisam ser necessariamente as de hoje. Mudam os fatos, mudam a opinião. Esta sinalização é importante do ponto de vista de comunicação. Ainda que estamos falando da batalha de comunicação. Desta vez, Jair Bolsonaro escolheu um pronunciamento oficial à nação, para apresentar a nação. É interessante esse dado. Até aqui, ele vem com esse cacuete das redes sociais, da batalha eleitoral vencida através de muita agitação, muita mobilização pelas plataformas digitais, mas aqui ele institucionaliza, o que eu acho importante num momento como esse. Também um momento importante na batalha da comunicação. Qual é o conteúdo que o governo até aqui apresenta nessa batalha da comunicação quando ele fala da reforma da Previdência? E a reforma da Previdência, como todos nós sabemos, vai gerar perdedores por toda parte se ela for feita a fundo e a sério. E essa proposta, eu não vou entrar nos detalhes dela, ela é de fato abrangente. O que é que ele tem a dizer? Primeiro, ele se dirige à nação, ele se dirige à sociedade e apresenta a reforma da Previdência com uma necessidade não só de restabelecer equilíbrio de contas. Esse negócio de crise fiscal, o público em geral não entende o que é. Confunde crise fiscal com atuação de fiscal, não entende a palavra, simplesmente a palavra crise fiscal. E ele coloca aí em termos de equilíbrio de contas, sem a qual o Estado não tem como investir. Se não tem como investir, não tem como crescer. E a partir daí, o argumento prossegue na batalha da comunicação em dois pontos. Primeiro, ele acentua que é uma reforma voltada para abolir privilégios, é uma mensagem importante. O Brasil realmente é uma sociedade de castas, as mais privilegiadas e as menos privilegiadas quando se trata da retribuição que o Estado dá a determinados grupos por aquele dinheiro que ele arranca do bolso de todos nós. Essa equiparação na reforma é uma ambiciosa proposta política e ela está colocada nesse pronunciamento. Outra coisa, e aí o jogo começa a complicar. Aí o jogo da batalha da comunicação começa a entrar, digamos, naquele período mais difícil e complexo. Eu me refiro à afirmação do presidente de que direitos adquiridos serão respeitados. O que são direitos adquiridos no vocabulário comum da sociedade brasileira? Não estou falando das instâncias políticas. O Brasil não é só um país anestesiado por subsídios, mas é um país que se acostumou a encarar um benefício passageiro como um direito adquirido. Por exemplo, direito adquirido, não se pode mexer em incentivos fiscais, considerado direito adquirido. Não se pode mexer em salários de servidores, considerado direitos adquiridos. Não se pode mexer em privilégios.
são considerados direitos adquiridos. Não é à toa que os ministros do Supremo já esperam a judicialização dessa reforma da Previdência. Foi assim com todas as outras tentativas, foi assim com muita matéria relevante. Nós vamos ver a reforma da Previdência ir para o Supremo e ali vamos ver um debate no qual vamos saber em que grau a judicialização da política corresponde hoje à politização da justiça. E isto na batalha da comunicação, que mal começou em termos de reforma da Previdência, será um ponto importantíssimo. A batalha da comunicação, se for bem conduzida pelo governo, terá um impacto grande, não só dentro do legislativo, mas, sobretudo, aguardando-se a judicialização da reforma também no Supremo. Agora é que eu entro num outro ponto, com o qual eu vou encaminhando para o final desse comentário, e que no fundo é o meu editorial, é a minha opinião muito pessoal. Essa reforma da Previdência, ela é necessária. Eu não vejo como discordar disso. Mas ela não é suficiente. Na verdade, ela é apenas uma tentativa de corrigir equívocos do passado. E são de um passado que vem por mais de uma geração. Nós tentamos no Brasil criar um estado de bem-estar social sem que a capacidade da nossa economia de financiá-lo fosse considerada. Em outras palavras, a gente foi aumentando os gastos sociais, gastos públicos, sem que a nossa economia conseguisse sustentá-los. E isto é o que eu digo quando afirmo esta reforma da Previdência se refere ao que veio até aqui. O problema é o que virá. Para o país crescer, prosperar, gerar renda e garantir um futuro às gerações que estão agora entrando no mercado de trabalho, ele precisa de uma outra agenda ainda, além dessa da reforma da Previdência. Ele precisa de uma agenda da produtividade. Ele precisa de uma agenda que torne a nossa economia mais aberta e mais competitiva. E ele precisa de uma agenda que, por exemplo, começa já com reformas estruturantes, como aquela que talvez torne menos complicado o nosso sistema tributário, que está fazendo com que empresas importantes deixem o país. A reforma da Previdência é necessária, mas não é suficiente. Ganhar a batalha da comunicação é o fator político essencial. Não vai ser fácil. E aí é o teste do capitão. É a hora, realmente, de Jair Bolsonaro mostrar por que ganhou os milhões de votos que o colocaram na presidência da República. Pessoal, até o próximo vídeo.